Boa noite a todos. Muita paz. O que a família representa em sua vida? Como que você está se relacionando com a sua família? Por que Deus nos reúne em família? Família é como uma escola, que ora nós nos apresentamos como alunos, ora nos apresentamos como professores. Família é a célula máter da sociedade. Vamos imaginar a sociedade, o organismo social, como um organismo humano. O organismo humano tem bilhões, trilhões de células. E se uma das células que percorre pela corrente sanguínea esse organismo humano se transformar numa célula cancerígena, ela vai espalhando metástases pelo corpo humano que vai a óbito. No organismo social, se um indivíduo perturbado, desequilibrado, vicioso, sai dessa célula máter da sua família e vai para a sociedade, ele começa a espalhar perturbação, vício, desequilíbrio. É o que nós encontramos hoje em dia na sociedade. Tem dois tipos de família. A família nuclear, que é aquela que tem a figura do pai, a figura da mãe, e os filhos giram em torno desse núcleo. E tem a família não nuclear. É aquela família em que não tem a figura do pai, ou não tem a figura da mãe, ou não tem a figura nem do pai nem da mãe, os filhos são criados pelos avós ou pelos tios. É a família não nuclear, que cresce muito nos dias de hoje, esse tipo de família. Mas não importa qual a sua família, que tipo de família que você faz parte, porque as duas cumprem o mesmo objetivo. Ora, nós estamos aprendendo, ora, nós estamos ensinando, trocando experiências. Tem 3 grupos de família. O primeiro grupo de família, ele é formado, é um grupo raro, são poucos aqui na Terra, são raros. São famílias em que todos os indivíduos são equilibrados, educados, serenos. É muito raro, mas existe. E existe até para que sirvam de espelho para as outras famílias. Existe um segundo grupo, esse já numeroso, um número expressivo. Vamos dizer que é o maior número de famílias estão nesse segundo grupo, onde que indivíduos serenos, educados, equilibrados, convivem na mesma família com indivíduos perturbados, viciosos, desequilibrados. E existe o terceiro grupo, que também é um número expressivo, em que todos os indivíduos daquela família são perturbados, desequilibrados, viciosos. Cada um de nós faz a análise de que grupo de família que nós pertencemos, sabendo que estamos na família adequada às nossas necessidades evolutivas. Eu fiz essa palestra outro dia numa casa espírita, e no final da palestra, uma senhora que estava sentada logo na primeira fila veio falar comigo. Carlos, essa palestra caiu como uma luva para cascavel do meu marido. Ele está lá no fundo do salão. Ela sentou na frente e ele lá no fundo. Eu olhei para o fundo e eu vi que vinha um homem forte bufando na minha direção. Eu falei, bom, se eu desencarnar, pelo menos no centro espírita, eles pegam e levam rápido, né? No que ele chegou perto de mim, ela saiu. O que a jararaca da minha mulher estava falando de mim?
eu vi que a conversa era de serpente, é melhor não colocar a colher. Mas nisso chegou uma outra senhora. Falou, Carlos, a minha família pertence ao primeiro grupo. Que Deus ilumine. Eu não disse que não tinha. Eu falei que era raro. São poucas famílias assim, em que todos os indivíduos são equilibrados, serenos, educados. Mas existe. Pois bem, a minha família é assim. Porque a minha família sou eu, meu marido e os meus 2 filhos. E nós vivemos harmoniosamente bem. Que Deus ilumine. Que bênção. Passou um ano, eu voltei naquele centro espírita para falar sobre um outro tema. No final da palestra, aquela senhorinha sentada lá na primeira fila veio me procurar. Carlos, você lembra de mim? Lembro. Minha família não pertence mais ao primeiro grupo. Passamos para o segundo grupo. Eu ainda quis brincar com ela, falei, não tem problema, o Corinthians também estava no primeiro grupo, passou para o segundo e depois foi campeão mundial. Ela acho que não entendia muito de futebol, não entendeu nada, mas ela falou, não, mas sabe o que ocorre? O meu filho mais velho se casou. E por uma questão financeira, eles foram morar lá em casa. E a minha nora é perturbada, desequilibrada, viciosa. Então agora nós somos do segundo grupo. Que grupo de família que nós pertencemos é aquela adequada às nossas necessidades. E vale lembrar que nora é família. Sogra é família, nora é família. Pertence ao nosso grupo familiar. Nós vamos encontrar na nossa família os elementos adequados, necessários, para aprendermos como nós devemos conviver na sociedade, porque a família é o primeiro grupo social do espírito reencarnante. E ali na nossa família nós vamos encontrar os elementos que nós vamos encontrar fora da nossa família. Nós vamos ter lá na nossa família aquele indivíduo que você pode contar sempre com ele. Ele está sempre solícito, sempre disposto a te ajudar. Mas ele tem uma língua afiada, ele fala mal da vida de todo mundo. O que eu vou aprender com ele? Esse lado de disposição, de solicitude, e vou deixar de lado essa língua afiada que ele tem. Vou aprender com ele essa qualidade boa que ele tem. Tem um outro indivíduo lá na família que, olha, não adianta pedir nada para ele. Ele está sempre ocupado. Nunca tem disposição para te ajudar. Mas ele não fala mal da vida de ninguém. O que eu aprendo com ele? Esse lado discreto dele, de não julgar, não comentar da vida de ninguém, que deixa esse outro lado de preguiça para lá. Porque quando nós crescemos um pouco mais, nós vamos para o segundo grupo social, que é a escola. Aí chega lá na escola e encontramos aquela professora disciplinadora. Ah, não tem problema não. A minha mãe é desse jeito, eu sei como lidar com ela. Aí crescemos um pouquinho mais, vamos para o terceiro grupo social, que é o trabalho. Chegamos lá no trabalho e encontramos aquele chefe irritante, intransigente. Ah, não tem problema não. Lá na minha casa, meu irmão é igualzinho a ele, eu sei como lidar com ele. Percebe que nós vamos encontrando dentro do nosso grupo familiar, nós somos 190 milhões, eles entrevistam 2.000 e sabem o que os 190 vão fazer, porque nós somos tudo mais ou menos igual. Então nós encontramos esses elementos na nossa família e vamos aprendendo para quando nós sairmos para a sociedade nós sabemos lidar com essas situações. Jesus, ele fez referência dos 2 tipos de família que existe, a família consanguínea e a família espiritual. Quando ele foi procurado pela mãe e pelos irmãos, a casa em que ele estava abarrotada, então pediram para chamá-lo, aí disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. E aí ele aproveitou a ocasião para mostrar que
quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Aqueles que estão comigo são meus irmãos, são minha mãe. Ou seja, nós, aqui na Terra, nós estamos juntos e misturados. Mas no plano espiritual não é assim, não. No plano espiritual, nós estamos separados por grandes coletividades afins. No plano espiritual, nós não estamos juntos e misturados. Lá nós formamos famílias, coletividades de espíritos afins, afinados ao mesmo grau de conhecimento das leis de Deus, as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, os mesmos vícios. Nós formamos grandes coletividades. Aquele filme do livro Nosso Lar, de André Luiz, mostra que André Luiz estava na colônia espiritual Nosso Lar, a sua mãe numa esfera superior, ele não podia visitá-la, mas ela visitava ele. Ou seja, quem é mais evoluído pode visitar o menos evoluído, mas o menos evoluído não pode ir visitar o mais evoluído. Aqui, junto e misturado, nesses grupos de família em que todos são equilibrados, onde que há uma mistura de pessoas equilibradas e perturbadas, onde que todos são perturbados, mas no plano espiritual é bem diferente. Ali nós podemos encontrar com aqueles espíritos que se afinam conosco. Vamos estar na mesma condição. E poderá haver espíritos que fizeram parte da nossa família consanguínea que estão em outro local. Ou mais elevado, ou menos elevado, mas em outro local, dependendo da sua condição espiritual. Conta-nos a literatura espírita que uma mãe, ela tinha uma filha, ela já viúva, era ela e a filha. E ela debruçava toda a atenção na educação da filha, adolescente ainda e um tanto rebelde. Ela procurava educá-la, dar bons conselhos, lhe dar uma religião, mas a menina não aceitava as orientações da mãe, era rebelde, indisciplinada, mal criada. Não vamos dizer mal educada, porque a mãe se esforçava para educá-la, mas ela era um espírito rebelde ainda. A mãe desencarnou, voltou para o plano espiritual. E ela aí, sem a mãe, acabou se prostituindo e levou uma vida muito difícil e desencarnou também. Quando chegou lá no plano espiritual, ela não estava no mesmo plano que a mãe. Mas a mãe vinha visitá-la. E ela chorava de remorso, porque lá no plano espiritual, depois que você percebe que morreu, mas que a morte não é uma destruição, não é um aniquilamento da vida, que existe vida além desta vida, quando você se apercebe disso, vem aquele remorso. Muitos falam uma frase muito dita no plano espiritual: por que eu não amei mais? Essa é uma frase muito ouvida no plano espiritual. Por que eu não amei mais? E ela ali, querendo uma nova oportunidade, a mãe reencarnou no sexo feminino, novamente. Se casou, teve filhos, e ela pedindo para fazer parte da família daquela mãe, que agora ela ouviria os conselhos, seguiria as ordens, seria disciplinada. Ela pediu, ela fez um requerimento para os benfeitores espirituais: me deixa eu reencarnar, conviver naquela família, voltar para aquela família, aquela mãe que ela percebeu o quanto que ela perdeu de não seguir os conselhos. Ela foi atendida. Ela reencarnou, mas não naquela família. Reencarnou numa outra família. Cresceu, virou moça e foi trabalhar de doméstica na casa daquela mulher. Olha que interessante.
Antes ela recebia ordens e orientações de uma mãe. Agora ela recebe ordens e orientações da patroa. A patroa sente um carinho maternal por aquela empregada. E a empregada sente um carinho filial, mas ela recebe as ordens da patroa. Tem que obedecer. É uma prova que vai fazer o espírito crescer. Ela foi atendida no seu pedido. Ela vive naquele lar com aquele espírito, mas não agora como filha, como uma empregada. Havia aqui na cidade de São Paulo um jornalista, se tornou famoso. Ele, desde a época de faculdade, ele sempre foi muito dedicado no estudo, buscando, como jornalista, o furo de reportagem. Aí ele se tornou um profissional, se formou, se tornou um jornalista, se casou, teve 2 filhos e se tornou alguém importante no jornalismo brasileiro. Ele tinha casa na praia, casa no campo, carro zero para ele, para a esposa, para os filhos nas melhores faculdades, e era um menino e uma menina, um moço e uma moça. E na época de férias, os filhos viajavam para a Europa, tinham uma vida confortável, uma poupança rechonchuda, e esse ano, fazendo nós estamos na época que o brasileiro tem que declarar o imposto de renda, né? Ele pegou o formulário, aquela página em que você declara os bens que você possui, e ele tinha muitos bens. Apartamento no Morumbi, casa na praia, casa no campo, carros, tinha muitos bens, uma condição financeira, a folha estava cheia. Quando ele vira, na outra página, é aquela que você declara os seus dependentes. E nesse ano, ele não vai poder declarar o filho que, através de uma overdose de uma droga alucinógena, desencarnou. E a filha já faz mais de 1 ano que, mesmo com todo esse conforto dentro do lar, ela preferiu a prostituição, perdeu o contato, o laço com a família, eles nem sabem se ela está viva ou está morta. Ele volta para aquela página onde que declara todos os bens. Ele daria tudo aquilo para que naquela página onde que ele declara os dependentes, ele pudesse declarar os filhos e a filha novamente. Mas passou. Nessa encarnação não dá mais. Terá outras oportunidades, mas agora já não dá mais. Certa ocasião, um orador espírita trouxe para a tribuna espírita um aquário. Esses aquários ornamentais de vidro. E ele ia falar sobre o tempo. E o aquário, ele representava o tempo. Ele trouxe também umas pedras bonitas, grandes, e começou a colocar nesse aquário de vidro, até a superfície. E aí ele perguntou para o público se o aquário estava cheio. Uma pessoa levantou a mão e falou: está cheio. Ele se virou, atrás dele tinha uma bancada, ele pegou um saquinho daquelas pedras brita de construção e começou a derramar ali, e as pedras menores começaram a se acomodar entre os espaços vazios das maiores, até a superfície. E ele voltou a perguntar: agora o aquário está cheio? Alguém levantou a mão e falou: está cheio, agora o aquário está cheio. Ele se voltou, pegou um saquinho de areia e começou a derramar, e os grãozinhos de areia começaram a preencher os vazios entre as pedras grandes e as pedras menores até a superfície. Agora está cheio? Agora está cheio. Ele se voltou, pegou uma jarra com água, começou a derramar, e a água começou a assentar a areia até chegar à superfície. Ele voltou a perguntar: agora o aquário está cheio? Sim, agora está cheio.
E qual é a moral dessa história? O aquário, que representa o nosso tempo, e as pedras grandes, que representam os nossos familiares. Se nós não dermos prioridade no nosso tempo para a nossa família, elas ficam fora, os nossos familiares ficam fora do nosso tempo. O nosso tempo aqui na Terra é 24 horas, cada dia tem 24 horas. Que a gente durma, um pelo outro, a gente durma 8 horas por dia. Sobra-nos 16 horas. Se nessas 16 horas eu não der uma prioridade para o que é mais importante para mim, que são os meus familiares, eles vão ficar fora. Se nesse aquário ele tivesse colocado areia primeiro, ele já não conseguiria colocar mais as pedras grandes. Se ele tivesse colocado areia, pedra pequena e água, ele não conseguiria colocar as pedras grandes. Veja que se no nosso tempo, que são 16 horas por dia, eu começo a colocar o esporte, o trabalho, atividades importantes, mas eu não colocar a minha família vai ficar de fora. Foi o que aconteceu com esse jornalista. Ele colocou no seu tempo todo o seu trabalho para dar o conforto para a família, mas faltou o tempo dele para a família. A família ficou fora do tempo que ele tinha. E aí a oportunidade foi perdida. Aquele homem chegava agora em casa todas as noites embriagado. Até os colegas de trabalho falaram, mas o que está acontecendo? Eu não sei, eu vivo num inferno. A minha família é um inferno. Poxa, olha, aqui atrás da fábrica tem um centro espírita. Dizem que lá tem um homem santo, que fala umas coisas santas, que tem umas mãos santas. Vai lá, talvez ele possa te ajudar. O homem aceitou a sugestão. Naquele dia, terminou o seu horário de trabalho, ele saiu, parou no bar, tomou umas pingas e foi para o centro espírita. Chegou lá, tinha umas 3 pessoas aguardando, ele esperou. Quando chegou a vez dele, ele entrou na sala, o médium lá, falou, pois não, meu amigo, o que eu posso lhe ajudar? Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda mesmo. Se eu não precisar de ajuda, eu não vim aqui me humilhar, eu preciso de ajuda. Pois não, e no que eu posso lhe ajudar? Olha, o senhor conhece inferno? Porque se o senhor não conhece o inferno, o senhor está convidado a ir lá na minha casa. Porque a minha casa é um inferno. A minha mulher, você abre o armário, é uma pilha de remédio, ela vive doente. O meu filho mais velho, que tem o cabelo por aqui, uma estátua de uma caveira desenhada no braço, fuma maconha. A minha filha tem 15 anos, já teve 3 namorados. E o meu filho mais novo, 12 anos, já foi expulso de 3 colégios. E hoje está fazendo 6 meses, 3 dias e 9 horas que a minha sogra está morando lá em casa. Então eu não aguento, eu tomo umas pingas mesmo. Meu amigo, eu estou vendo que o senhor está com problema. E o senhor está com um problema sério. Eu não sei se eu devo lhe falar. Não. O senhor me fala. O senhor me fala, porque se for o que eu estou pensando, eu mato ela e ele. O senhor me fala, porque se for o que eu estou pensando, eu mato ela e o amante. Não, meu amigo, não é isso. Não, é por isso que ela não está me querendo mais. Não, mas não é isso, não. O senhor está com... Eu vou falar o problema para o senhor. O senhor sabe que Jesus veio à Terra? Sei. E que ele foi crucificado? Sei, eu assisti lá no filme, pregaram ele lá na cruz. Então, e ele disse que voltaria. E ele voltou. E ele voltou, meu amigo, disfarçado. Para não ser crucificado novamente, ele voltou disfarçado. E ele está disfarçado lá no teu lar. É um dos teus familiares. O quê? O senhor está dizendo que Jesus está vivendo lá em... Não, o senhor está enganando. O senhor olha direito aí nos endereços da Bíblia, porque não é lá que ele está, não. Não, é lá, meu amigo. E você precisa descobrir quem é.
Porque como vocês estão se maltratando, vivendo no inferno, e toda vez que a gente maltrata Jesus, nada dá certo na nossa vida. Então só deixa que a gente resolve. E foi para casa. Chegou em casa, reuniu a família. Olha, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui para a sala, eu preciso ter uma conversa séria com vocês. Eu tive num lugar santo, conversando com um homem santo, que tem umas mãos santas, ele fez umas rezas em mim, e ele me falou que um de vocês é Jesus disfarçado. Então pode desembuchar. Quem de vocês é Jesus? Vamos, abre o bico agora. Quem de vocês aqui é Jesus? O filho mais velho falou para a mãe: ih, mãe, ele bebeu de novo. Não, eu bebi sim, mas eu estou lúcido. Quem de vocês aqui é Jesus? Ninguém se apresentou. Ele pegou o celular, discou para o médium. Ô, doutor médium, eu fiz uma pesquisa aqui em casa e não é aqui não. O senhor está errado. Hã? É? Ah, é? É mesmo? Então tá, então. É homem santo, nunca enganou. Ele falou que é aqui mesmo. Aí o garotinho já vem correndo na direção do pai e fala: pai, e se for a avó? Eu odeio essa velha. Aí o rapaz fala: e se for a mãe? Ah, pode ser que seja tua mãe. Pode ser. Jesus foi crucificado numa cruz de madeira. Nós vamos ter que arrumar uma cruz de aço, porque para aguentar os 300 quilos da tua mãe tem que ser uma cruz de aço. Jesus curava tudo quanto era doença. A tua mãe tem tudo quanto é doença. Pode ser que seja ela mesmo. Aí a mãe fala: e se for a nossa menina? Ah, pode ser, pode ser. Essas roupas extravagantes que ela usa, esses paninhos pequenininhos, parece aqueles panos que Jesus estava pendurado na cruz. Pode ser que seja ela. Aí a avó fala, a sogra fala: e se for o nosso menino mais velho? Ah, vamos procurar na Bíblia, onde que fala que Jesus era maconheiro e usava uma caveira desenhada no braço. Mas ele tem o cabelo comprido. Mas não é ele. E se for o nosso garoto de 12 anos? Jesus, com 12 anos, ele falava para os doutores da lei no Sinédrio. Pode ser que seja ele. Com 12 anos ele já foi expulso de 3 colégios. Que é isso? E aí foi cada um para o seu lado. Aquela questão ficou no ar. No dia seguinte ele levantou cedo e foi trabalhar. Saiu do trabalho, nem foi no bar. Voltou para casa. A mãe já tinha preparado o garoto. Vai falar para o teu pai. Pode ser a avó. Quando o pai chegou, o garoto correu lá e falou: ô pai, pode ser a avó. Porque afinal de contas ela é a única que vai na igreja. E se a gente contar que Jesus morreu há 2000 anos, ela é a que está mais perto dele. Pode ser ela. Nós vamos ter que começar a tratar essa velha melhor. No dia seguinte era sábado. Ele não ia trabalhar, levantou cedo, preparou o café com leite, pôs na xícara, na bandeja, bateu lá no quarto da sogra. Escutou aquela voz suave: quem é? Ô sogra, sou eu. Entra. Ele entrou. Eu vim trazer um café com leite para a senhora. Para mim? Toma um gole primeiro. Ela tomou o gole, não morreu, não estava envenenado. E aí ela começou a melhorar. Porque é interessante, não sei se vocês já repararam, quando a gente começa a tratar bem uma pessoa, a pessoa começa a tratar bem a gente. Você começa a tratar bem uma pessoa, a pessoa começa a te tratar bem. Funciona. E aí a mulher chegou para ele e falou: poxa, será que não é o nosso filho? Você falou do cabelo comprido. Jesus usava cabelo comprido, mas não fumava maconha. Mas eu ouvi outro dia na televisão
que os vícios dos nossos filhos são filhos dos vícios dos nossos pais. E se for a nossa menina? Não pode ser. Outro dia eu estava no bar tomando umas pingas, eu vi ela sentada no colo de um rapaz. Mas você sabe que eu ouvi também que o pai que não dá o colo para a filha vai encontrar a filha no colo de outro homem. Nós precisamos começar a tratar eles melhor, né? E o garoto? O garoto, nunca mais você saiu com ele para assistir ele jogar futebol. Agora ele vai sozinho assistir no futebol e toma a reclamação da professora. Precisamos mudar. A filha chegou para a mãe. Ô mãe, o nosso pai, a gente está falando de ser nós, mas pode ser ele, Jesus. Você vê que ele está triste, talvez ele esteja bebendo, porque ela falou, é verdade, nunca mais eu fiz aquele franguinho caipira que ele gosta tanto, domingo agora eu vou fazer. Vamos começar a tratar melhor o seu pai. E começaram a tratar melhor ele. E quando você trata melhor uma pessoa, a pessoa começa a te tratar melhor. E aí começou a mudar, porque eles começaram a se tratar melhor, pensando que um deles podia ser Jesus. Eles começaram a se tratar melhor, a sogra já começou a contribuir na despesa da família com a sua aposentadoria. A mulher já não tomava tanto remédio. O filho parou de usar maconha. Começou a sobrar dinheiro. A menina começou a usar umas roupas mais discretas. E o garoto, depois que o pai começou a ir no futebol, ajudar a fazer lição, nunca mais ele recebeu uma advertência da professora. Domingo agora, eles estavam no centro espírita. Estava o pai, a esposa, a sogra e os 3 filhos. E quando o palestrante terminou de fazer a palestra, convidou eles para ir para a sala. Eles entraram e o palestrante, o dirigente do centro espírita, falou, olha, vocês descobriram o maior tesouro que uma pessoa pode descobrir. Porque quando você começa a tratar o seu semelhante como se ele fosse Jesus, tudo dá certo na sua vida. Vocês começaram a se tratar bem, achando que era Jesus. Quando você começa a tratar uma pessoa bem, ela começa a te tratar bem. Quando você começa a tratar uma pessoa como se ela fosse Jesus, tudo dá certo na sua vida. Jesus está lá na sua casa. Jesus está na tua casa. Jesus está na minha casa. Está na sua. Está na casa de todos nós. Jesus está disfarçado na casa de todos nós. Muita paz a todos.